Lucas capítulo 17, a partir do verso 1, Jesus disse a seus discípulos: é impossível que não haja motivos de tropeço, mas ai daquele por quem eles vierem. Seria melhor que lhe pendurassem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse jogada ao mar, em vez de fazer tropeçar um desses pequeninos. Tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu lhe perdoarás. Então os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, se tivesses fé como um grão de mostarda, diz a esta moreira, arranca-te pela raiz e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Quem de vós, se tiver um servo que esteja lavrando a terra, ou cuidando do gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, vem agora, senta-se comigo à mesa. Por acaso, não lhe diria, pelo contrário, prepara-me a refeição, arruma-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido. E depois comerás e beberás. Por acaso agradecerá ao servo, porque esse fez o que lhe foi ordenado? Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for ordenado, dizei, somos servos inúteis, fazemos somente o que devemos fazer. Pai, obrigado por esse texto, obrigado por estarmos aqui no templo diante do Senhor. Obrigado que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado pelo teu amor derramado sobre a nossa vida. Que esse texto agora, a tua palavra, sirva de caminho, pavimente o chão que transitamos, para que a gente possa te adorar e possa manifestar a tua vontade a cada passo que nós dermos. A Escritura agora tem um lugar e que o Senhor fale conosco nos méritos de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos, um dos atributos de Deus, das características do ser de Deus, que a Bíblia, que a Escritura revela a nós, é sempre bom frisar, né? Atributos de Deus não são características do ser de Deus que nós atribuímos a Deus. Não são características que a gente imagina que Deus tem. Você já deve ter ouvido expressões, pessoas dizem assim, eu imagino que Deus é assim. A imaginação, ela é fértil. Então, não é o que imaginamos sobre Deus, as qualidades de Deus, mas é o que a Escritura revela como característica do seu ser, como traços do seu caráter. É o que a Bíblia diz que Deus é, que nós afirmamos ser os atributos de Deus. Então, é a própria revelação de Deus acerca de si mesmo. Deus se revela em atributos, né? São características, caráter de Deus. E um desses atributos, dentre todos, mais difíceis de explicar de maneira exata, é a sua graça. A graça é um atributo do ser de Deus. Deus revelou sua graça a nós, diz a Escritura, o apóstolo Paulo no Novo Testamento, ele diz isso massivamente, repetitivamente, ou repetidamente. E então, a graça, ela é sempre difícil de explicar de maneira exata. Uma expressão que a gente ouve bastante, que a graça é um favor imerecido. Né? A graça é um favor imerecido. É como uma oferta, alguns dizem, é como uma oferta de loja. O dono daquilo que está sendo vendido percebe que aquilo já está lá no seu estoque há muito tempo, que aquilo já foi defasado, que já não faz parte da moda, ou que está para vencer. E para vender aquilo antes que ele perca o dinheiro investido, o que ele faz? Ele faz uma oferta, diminui o valor, né? Lá embaixo. Então, fez uma graça, fez um favor aí. Aí você vai comprar algo que é caro, por um preço bem mais barato. Ou para consumir logo, porque a data de vencimento está chegando, ou porque ficou fora de moda. Né? Usava-se no verão passado, você está usando no outro verão. Para quem não liga para isso como eu, né? Eu tenho uma camisa, como eu já disse para vocês, eu tenho uma camisa que eu comprei em 2002 e eu uso ela até hoje. 2002, gente, olha só. Já arranquei as mangas, né? Dela, porque as mangas não ficaram boas, mas eu tenho uma regatona preta lá de 2002. Pensa na malha boa, já procurei da mesma, não achei mais. A Gabi Alex tirou muito sarro de mim, eu comprei esse que eu estou usando, e gostei tanto dele que eu fui e comprei outro.
tenho dois tênis iguais. Mas se vocês veem sempre o mesmo, não é o mesmo. Eu tenho dois. Porque a gente gosta, porque ficou barato. Alguém fez uma oferta, era de casa, ficou muito mais barato. Aí tem gente que diz que graça é isso. Foi o que Deus fez. Deus deixou as coisas mais acessíveis. Mas percebe que ainda não alcança o que é graça se a gente explicar assim. Porque em Deus isso é muito mais. Então é um atributo difícil de explicar de maneira exata. Então, comumente, essa extraordinária característica do ser divino é aplicada de maneira rasa. E às vezes é vista até como se fosse uma fraqueza em Deus. Como se a graça de Deus fosse uma fraqueza nele. Ele olha para nós, o nosso pecado, e aí ele se ira e quer cobrar de nós o pecado, mas a gente faz a carinha do gato do Shrek, né? Aquele olho grande, lacrimejando, com aquela carinha com o chapeuzinho no peito, como no desenho, e ele diz, olha, como é que eu vou fazer? Vê que gracinha, veja só. É tão bonitinho, como que eu vou cobrar? Não dá, eu tenho que ser gracioso com ele. Olha só que coisa fofa. Então, como se fosse essa fraqueza em Deus, a sua graça. E absolutamente não é isso. De jeito nenhum é uma fraqueza em Deus, a sua graça. Então, talvez uma história possa nos ajudar a encontrar tanto o sentido real da expressão o Deus de toda graça, o que significa Deus ser o Deus de toda graça, quanto também nos ajude a encontrar a aplicação disso na nossa vida. Como que a graça se aplica a nós e o que ela é a partir de Deus. Então imagine comigo um acidente de trânsito, um acidente automobilístico. E aí alguém, de maneira insensata, errada, ele, o culpado, né, partindo que a pessoa que causou o acidente é a culpada, atropela e mata uma criança. Né? Bom para domingo de manhã, né? Vai lá e mata uma criança. Aí todo mundo fica horrorizado porque ele cometeu uma insensatez, ele estava culpado na questão, ou por um sinal, seja o que fez. Enfim, ficou decidido que a culpa é dele. Todas as pistas, toda a investigação, você é o culpado. E matou uma criança. O que acontece? Num país sério, vamos frisar, num país sério ele vai ser julgado. Né? Ele vai ser levado ao tribunal, todas as questões vão ser levantadas, todas as provas, vídeos, testemunhas, falas, todo mundo vai falar. E esse sujeito vai ser condenado. Ele vai perder a sua habilitação ou para sempre, ou pelo menos por um período. Se perder por um período, ele vai ter que fazer aula de reciclagem, ele vai ter que fazer tudo para recuperar a sua habilitação. E caso seja condenado, ele ainda pega um tempo de cadeia. Né? No país sério, ele vai preso e fica preso. Então perceba que esse sujeito, cumprindo todos os trâmites, diante da sociedade, ele está justificado. Se um dia disserem para ele, você atropelou uma criança, ele diz, mas eu paguei. Eu fui preso, eu perdi a habilitação, eu tive que fazer tudo. Eu passei por todas as instâncias, todas foram aplicadas, eu cumpri todas elas. Eu estou livre dessa culpa, porque eu paguei pelo que eu fiz. Ele está errado? Não. Diante da sociedade, do que a sociedade exige como tratamento do que ele fez, ele está, sim, livre. Ele está livre. Ele reconheceu, não fugiu, assumiu e pagou tudo. Então, ele está, sim, livre. Mas a pergunta que fica é, como fica ele em relação ao coração da mãe e do pai da criança? É suficiente para a mãe e para o pai da criança ele ter pago tudo diante da sociedade e da justiça? O pai e a mãe vão ficar tranquilos e dizer, pronto, foi vingado. Não, porque o filho nunca vai. Para o pai e para a mãe, isso não importa. Se ele pagou tudo. Qual é a única maneira desse infrator ser perdoado pelo pai e pela mãe? Por um ato livre do casal em perdoar. O único jeito dele resolver o problema dele com o pai e com a mãe é se o pai e a mãe decidirem livremente perdoar. Ele conta com uma graça. Ele conta com um favor. Ele não merece o perdão dos dois, pelo que ele fez. Ele conta com um coração voluntário de ouro. Entende? É exatamente isso que Deus fez por nós. O nosso pecado não pode ser resolvido pela lei de Deus no Antigo Testamento. Por mais que pela lei a gente pudesse dizer, eu cumpro tudo, faço o sacrifício, trago os animais. Tudo que Deus mandou para sanar minha culpa eu fiz, mas não é suficiente,
Porque nós não ofendemos apenas a vontade de Deus quando pecamos, nós ferimos o coração de Deus quando a gente peca. Por isso, para sermos perdoados por Deus, é só um ato livre de Deus em nos perdoar. É só um ato voluntário. E foi exatamente o que ele fez em Jesus. Voluntariamente nos perdoou. Nos entregou o Filho. Voluntariamente. Um ato livre. Perdoou o nosso pecado. Isso é graça. Livremente Deus decidiu nos amar. Sem nenhuma correção, pressão e sem nenhum mérito da nossa parte. Livre. Isso é graça. Isso é o favor revelado nas Escrituras a nós. Então, nesse texto, parece que Jesus exige essa graça nos desdobramentos da vida do seu povo. Nesse texto que a gente leu, parece que Deus está exigindo essa graça em nós. Que nós pratiquemos essa graça nos desdobramentos da nossa vida. Já que, como um atributo comunicável, porque a graça é uma característica do ser de Deus que foi transferida a nós na criação, foi conferida a nós na criação e ratificada em nós no Novo Testamento, ou seja, enquanto, por exemplo, a soberania é um atributo só de Deus que ele não deu a ninguém, graça é um atributo dele que ele passou a nós quando nos fez lá em Gênesis. Quando nos criou sua imagem e semelhança, nos criou com traços do seu caráter. Não com todos, porque alguns são só dele. Soberania, onipotência, onipresença, onisciência, imutabilidade, independência. Isso é tudo só de Deus. Eternidade. Agora, nos comunicou outros. Amor, bondade, misericórdia. Inclusive a ira é um atributo comunicável também. E nesses atributos que ele nos deu, para nos fazer imagem e semelhança dele, veio graça. Se ele nos conferiu isso na criação e ratificou isso no Evangelho, no Novo Testamento, então, isso é exigido de Jesus. Para nós é uma exigência. Nós temos que ser graciosos. Então, esse capítulo de Lucas, capítulo 17, os ensinos de Jesus aqui estão apontando para o futuro. Que futuro? Dizem respeito aos 12 discípulos, em que maneira eles deveriam se comportar para depois. Então, eu estou com vocês agora, mas tem um momento que eu não vou estar mais. Então, o que eu estou ensinando aqui vai ser o que vocês devem praticar quando eu não estiver mais aqui. Vocês vão ter que praticar por si mesmos. Sem o meu ensinamento, sem a minha supervisão, que estou caminhando com vocês. Lá, vocês estarão fazendo isso. Claro que Atos 2 prova que não fazem porque querem, fazem porque o Espírito desceu, né? O Espírito veio, nos tomou, e capacitados pelo Espírito, eles conseguem viver a vida exigida. Mas, ainda assim, existe, como pregou Felipe no domingo passado, a nossa parte, existe a nossa disposição e o Espírito aplicando em nós e nos guiando a fazer o que é exigido. Então, ele diz, tudo que eu estou ensinando aqui é para vocês praticarem quando eu não estiver mais com vocês. Vocês vão fazer tudo em meu nome, mas eu não estarei mais com vocês. E não podemos perder de vista o contexto do capítulo 17. Qual é o contexto do capítulo 17 de Lucas? Está lá em Lucas 15. O assunto começa no capítulo 15. Antes da parábola da ovelha, do filho pródigo e da dracma. Começa lá atrás. E o contexto é o quê? É uma crítica dos fariseus feita a Jesus quando ele recebe pecadores e come com pecadores. Eles estão fazendo essa crítica. Olha, se ele soubesse quem são esses, ele não andava com eles. Criticam porque ele recebe pecadores e se alimenta, senta na mesa de pecadores. Então Jesus vem propondo parábolas contra essa crítica. E aqui a crítica está continuando. Esse é o contexto. Se a gente entender isso, fica fácil entender também a razão de Jesus iniciar a fala dele aqui ensinando sobre o perigo de induzir alguém a pecar. Porque é exatamente o que os fariseus estão fazendo no contexto lá. Ele está induzindo pessoas a pecarem. Porque quando diz que Deus, se Jesus fosse Deus, não aceitaria e não andaria com pecadores, ele está dizendo para os pecadores, vocês não têm mais jeito. Esse que está com vocês é um impostor. Se fosse Deus, não daria com vocês porque vocês não têm mais condições. Vocês estão abandonados, vocês já estão perdidos. Então induzem esses a pecar. É isso que Jesus disse. Vocês estão induzindo esses a não só a pecar, mas permanecer no seu pecado, porque dizendo a eles que não há mais razão, que não tem mais conserto. Por isso Jesus começa. Olha o perigo de fazer um pequenino tropeçar. Olha o perigo de ficar apontando o dedo, dizendo para alguém, olha, você não tem nada de Deus. Se Jesus fosse Deus, não andaria contigo. Então Jesus continua aqui
a sua resposta à crítica. E fica fácil entender. É exatamente o que faz. E o ensino de Jesus, então, consiste em quê? Que na mesma medida que é impossível construir um mundo sem tentações, é triste o fim do homem que ensina outro a pecar. Jesus diz, começa no verso 1, é impossível que não haja motivos de tropeço. Vai acontecer. Viver no mundo sem tentações é impossível, porque esse mundo jaz no maligno. Ele diz, contudo, ai daquele por meio de quem esses tropeços vierem. Ele diz para os fariseus, olha, é difícil viver num mundo onde não existem pessoas com uma atitude que vocês têm. Porque esse mundo é pecaminoso. Mas eu digo para vocês, vocês deveriam rever e não ser contados nessa lista de pessoas que agem assim. Porque vocês se dizem de Deus. A religião lá, os fariseus e publicanos, vocês se dizem de Deus e vocês agem contrários. Então, por mais que seja impossível isso não acontecer, seria bom vocês fazerem uma análise para não ser parte disso. É isso que ele está dizendo para eles. Porque o fim de quem induz outro a pecar, o fim de quem faz um pequeno tropeçar, é terrível. Aí ele usa a palavra escândalo, né? Tropeço. Escandalize um desses pequeninos. A palavra escândalo, irmãos, no texto grego, significa literalmente a peça principal de uma arapuca. Quem aqui cometia, quando era criança, o crime de pegar passarinho? Né? Quem tinha uma cetra? No Paraná a gente chama de cetra, outros lugares chamam de estilingue, né? Matava um passarinho. Era um crime, né? Mas a gente gostava. Era bom, até a gente se orgulhava de pegar um passarinho a 6 metros de distância, matando o coitadinho do bicho. Mas tinha um outro jeito de pegar pássaro, que era a arapuca. Você fazia aquele balaiozinho, né? De bambuzinho, de madeira, amarrava bem, erguia ele com uma haste e colocava ali o que o passarinho poderia comer, uma fruta, um peixe. E ficava com a cordinha na moita, aguardando. O passarinho entrava para comer, você puxava aquilo, coisa caía, você pegava o passarinho. Arapuca. A palavra escândalo, no texto grego, significa essa hastezinha que deixa aquele balaio do pé. Armadilha, né? Aquela haste. Então, Jesus diz, olha, quando vocês fazem alguém tropeçar, vocês montam para eles uma armadilha. E espera que eles mordam a isca, ou seja, espera que eles peguem. Quando pegam, vocês puxam e prendem e apontam o dedo e dizem, você está aí. Mas foi você que manipulou aqui. Você induziu-os a pecar. Isso quer dizer escândalo. Escandalizar alguém é isso. É induzir o outro a cometer um pecado. É induzir o outro ao tropeço. Induzir. Jesus diz, ai de quem faz eles tropeçarem. Ai de quem escandaliza um dos meus pequenos. Ai de quem prende um desses numa armadilha para fazê-los pecar. Jesus diz, é perigoso. Seria muito melhor que quem faz isso pegasse uma pedra grande, ao invés da hastezinha, que é o escândalo, pegasse uma pedra grande de moinho, e o moinho aqui é aquele moinho antigo, né? Uma pedra fixa embaixo, uma grande em cima que girava, geralmente era um burrinho que andava na corda e fazia girar. Você jogava o grão por um buraco, o grão caía, uma pedra na outra, moinho e saía o farelo embaixo. Pega uma pedra daquela, amarra no pescoço e se joga ao mar. É melhor você se matar assim do que esperar o dia do juízo, se você faz um pequeno tropeçar. Adiante o seu julgamento e já vai pegando uma pedra, amarrando no pescoço e se matando, porque o dia do juízo vai ser terrível contra quem faz um pequeno pecado. Olha como Jesus trata como algo grave fazer alguém pecar, fazer alguém tropeçar. Olha como Jesus trata isso. Era melhor que amarrasse uma pedra no pescoço do que fazer alguém pecar. E aí, como que faz então, pastor? Como que a gente faz para se livrar? Como fazemos para nos livrar dessa prática manipuladora e destruidora que Jesus está expondo aqui? Como que a gente não faz alguém tropeçar? Como que a gente se livra disso? Qual é o jeito que a gente faz isso? É graça. Para não fazer alguém pecar, é ser gracioso. É imitar Deus em sua graça. É não levar em conta quando pecam contra nós. E não levar em conta um pequeno que ainda não conhece o Evangelho. É repreendê-lo e amá-lo. Agir com graça. Um novo parâmetro de comportamento que agora é exigido de nós é graça. Para não fazer alguém pecar, vocês têm que agir graciosamente. Por isso eu queria comentar com vocês nesse tema. Graça, o aferidor.
A graça é essa regra de medir. A graça é esse aferidor do nosso comportamento. Então, graça, o aferidor. Nós temos no texto 3 práticas impostas pelo Evangelho a nós, que são reguladas pela graça, conferida a nós em Cristo. Deus nos deu a sua graça, conferiu a sua graça, e essa graça vai regular pelo menos 3 práticas que ele exige de nós, que estão no texto. Então, graça, o aferidor. Primeiro, a graça é o aferidor do perdão. Veja, verso 3 e verso 4. Tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, deve perdoar. A pergunta que podemos fazer diante dessa advertência sobre o escândalo proposto por Jesus é: qual é o melhor caminho para não induzir alguém ao pecado? Qual é o melhor caminho que eu tomo para não fazer pessoas pecarem? A resposta de Jesus é direta. Tende cuidado de vós mesmos. Se o teu irmão pecar, repreende. Se ele se arrepender, perdoa. Ou seja, o perdão é um antídoto para qualquer pecado cometido. O perdão é a solução dada por Deus a nós contra qualquer pecado cometido. É o perdão. Veja que não é a vingança a fórmula para você se livrar de um crime que cometeram contra você. É o perdão. Né? A vingança, como disse o seu Madruga, né? Nunca é plena. Mata a alma e envenena. Quem se vinga nunca vai ficar satisfeito. Porque sempre vai querer mais. Quem perdoa abandona. E veja que não é que esquece. Nós não somos seres feitos para esquecer, não? Aliás, quando alguém diz para você esqueça, fala assim, não, quando eu começar a esquecer, é Alzheimer. É doença. Não, quando começar a esquecer, não é uma coisa boa. Esquecimento é doença. Então ninguém esquece. Mas o perdão faz o quê? Quando você lembrar daquilo, você tem a chance de perdoar de novo. Quando você lembra daquilo, aquilo não te fere mais. As pessoas podem até te machucar, mas é você que decide até quando dói. É você que decide até quando aquilo causa problema para você. Não são as pessoas. Quando você perdoa, aquilo lá perde o efeito. Você não esqueceu, mas virou uma cicatriz. Virou uma grande cicatriz. Você olha para ela e diz, eu venci. Ela está aqui, mas eu superei. Porque Deus me deu graça e me deu condições de perdoar. E eu perdoei. Então, o perdão é o antídoto. O perdão é esse antídoto. Então, a graça é o aferidor do perdão. Só perdoa quem entende graça. Só perdoa quem entende o tamanho do perdão que recebeu de Deus pelos seus pecados. A graça é o aferidor do perdão. Então, o perdão é esse antídoto contra qualquer pecado cometido, seja por nós contra alguém, pedindo perdão, ou seja de alguém contra nós, perdoando o ofensor. É o perdão que nos liberta. Então, veja, o perdão segue 2 caminhos, então, no texto. Primeiro, o perdão deve edificar o cuidado com o outro. Com o perdão, você cuida do outro. Porque essa é a razão de Jesus dizer, tende cuidado de vós mesmos. Você tem cuidado com o outro e consigo. A partir do perdão, você diz assim, olha, eu tenho... Isso é muito engraçado, né? As pessoas dizem assim, alguns dizem, né? Poxa, eu tenho uma dificuldade de perdoar. Então você olha para a pessoa, então, miserável, você tem dificuldade de perdoar, não arruma confusão. Se você é um sujeito que não consegue perdoar, então viva longe de confusões onde perdão vai ser exigido de você. Mas as pessoas dizem, eu tenho dificuldade de perdoar, mas arruma treta o dia inteiro, todo dia, 7 vezes na semana, de domingo a domingo. Aí como que faz? Tem dificuldade de perdoar, mas não tem dificuldade de provocar? Ora, tem de cuidado de vós mesmos, ora. Olhem para vocês. Para de arrumar confusão, Leonidas. Como diz o comediante, né? Não arruma essas confusão, não. Se você tem dificuldade de perdoar, então anda quietinho. Deixa os outros em paz. Se pecarem contra ti, você vai ter que exercitar, mas pelo menos não partir de você para os outros. Tende cuidado de vós mesmos. Preocupem-se com vocês
e façam o possível para livrar os outros de pecado. Façam o possível para não fazer alguém tropeçar. Esse é o primeiro plano, tendo cuidado de vós. E o segundo plano, não menos importante, é o perdão deve ser desenvolvido como um hábito. Por isso ele diz, se 7 vezes te ofenderem, 7 vezes se arrependerem, 7 vezes você perdoa. A gente tem que desenvolver o perdão como um hábito de perdoar. Lá no texto que eu li no início de Mateus, ele diz até mais, né? Quando Pedro pergunta quantas vezes eu devo, ele diz, não digo 7, mas 70 vezes 7. O que Jesus quer dizer? Tem um número fixo a partir disso você parou de perdoar? Não. Não tem número fixo. 7 é o número da perfeição na Bíblia. É se tornar em nós um hábito, uma rotina. Aí a gente vive bem. Quando a gente entende que esse perdão tem que ser desenvolvido e distribuído sem medir. E veja, o nosso maior problema com o perdão é que a gente olha o outro, né? Se eu perdoar, ele vai achar que está certo. Ele vai continuar sendo quem é. Então tem hora que eu tenho que pegar pesado para ele acordar. Você vai pegar pesado, ele não vai acordar, porque depende de Deus com ele, não de você. Ele não acorda. Aí fica você sofrendo. Diz assim, eu não perdoo, não vai achar que está certo. Eu digo, pois é. Aí quem te ofendeu? Está crescendo? Está engordando? Está ficando bonito? Porque ele não tem nenhum tipo de problema com isso, ele ofende todo mundo, anda assim. Esse é o jeito dele, não está nem aí para ninguém, ele só cresce e você está ali. Quanto que vai cair câncer nele? Quando que ele vai pegar uma AIDS de Jesus? Quando que ele vai ser atropelado, Senhor? Porque isso aí precisa ser resolvido. Isso não é justo. Aí faz de Deus o teu carrasco das suas maldades. Quando perdoar, não é pensar no outro, é pensar em si. Perdoar e tirar essa bola de carniça que a gente arrasta no pé e jogar para fora. Isso, pronto, eu estou livre disso. Então, o perdão, ele beneficia primeiro quem perdoa, antes de beneficiar quem ofendeu. Se quem ofendeu levar o seu perdão a sério, se arrepender e se converter, você ganhou um. Se não, você está livre. Ele que vai carregar o negócio. Porque onde estiverem 2 ou 3, assim será feito. O Deus do céu vê o que é justo. Entende? Por isso que desenvolver o perdão como um hábito é um bem para nós. É um bem para nós. Por quê? Porque é possível que outros tenham como hábito pecar contra nós. Pode ser que seja habitual de alguém ficar provocando a gente. Ele pegou um costume, é o jeito dele. Então pegue um hábito perdoar para você não pegar ar. Para você poder viver a tua vida. E pode também ser um hábito nosso pecar contra alguém. E aí o que a gente faz? Tem como hábito ir lá e pedir perdão. Se arrepender daquilo. Por isso que o segundo plano do perdão no texto é um hábito. Primeiro, é algo que beneficia, tem de cuidado com as bênçãos, cuidado para não fazer bem pecar. E segundo, desenvolver isso como um hábito. Então veja, a graça é o aferidor do perdão. Só perdoa quem entende a graça. Quem não entende a graça de Deus não consegue perdoar. Já deve ter ouvido alguém dizer isso, né? Eu sou difícil de perdoar. Ele não entendeu o que é graça. Ele não entendeu o tamanho do favor de Deus para com ele. Já pensou se Deus fosse levar a nossa situação com respeito a ele do jeito que a gente leva a nossa situação com respeito aos outros? Como seria? Nós estaremos aqui? Você teria ânimo para acordar num domingo desse e dizer obrigado, Jesus, pela minha vida? Não. Se Deus levasse em conta o seu pecado, você estaria destruído. Mas ele foi gracioso, te deu um dia, te deu consciência, te deu um coração renovado, um coração perdoado, agraciado, para você poder usufruir da bondade de Deus. Então faça isso com os outros, diz o texto. Desenvolva isso. E desenvolva como há. Graça, o aferidor, primeiro do perdão. Segundo, a graça é um aferidor da fé. Também. Verso 5. Então os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a essa moreira, arranca-te pela raiz e planta-te no mar, e ela lhes obedeceria, ou ela vos obedeceria. Então veja, diante de tudo o que foi ensinado sobre perdão, por Jesus até aqui, o pedido feito pelos apóstolos, aumenta a nossa fé, não faz sentido. Não faz. E você vai perceber por que não faz sentido eles pedirem isso. Porque a sequência da fala de Jesus propõe que, para falta de perdão, não faz sentido pedir fé. Veja, a resposta de Jesus mostra o quê? Que a fé não é algo para ser dimensionado. Como aumenta a fé? A fé não é algo que aumenta. O que ele diz? O problema não é o tamanho da fé de vocês.
Porque se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês olham para uma árvore plantada, enraizada no chão, Deus usa exemplo a moreira, e diz para ela, ó, arranca daí e planta-te no meio do mar. Ou seja, mergulha, vai lá na areia, embaixo no mar, e cria raízes lá, uma coisa impossível. Né? Coisa impossível. Alguém já tentou plantar uma árvore no mar aqui? Conseguiu? Não vai. Não nasce uma árvore no meio do mar. Mas Jesus diz, se a fé de vocês for o tamanho de um grande mostarda, isso pode acontecer. Se eu mandar vocês fazer e vocês tiverem fé, vocês podem ir lá que vai dar. Se eu mandar que faça, pode fazer. É igual Moisés. É possível abrir o mar no meio? Quem aqui já fez o experimento de pegar um topo de pau ali no zimbro aqui, botar na água e dizer abre? Isso não acontece. Agora, se Deus mandar, acontece. Pega o cajado de Moisés e toca, você vai ver. Aí Moisés teve que ter o quê? Fé. Colocou, abriu. Se Deus mandar, acontece. Se Deus mandar, pega a moreira e planta lá, se você tiver fé para criar, isso acontece. Mas Jesus, veja, não precisa de muita fé para fazer isso. É um sinal grandioso. Mas pode ser feito com uma fé desse tamanho. Quase invisível. Semente de mostarda, pregado pelo Felipe, que eu lembro do domingo passado. Tamanho da cabeça de alfinete. A menor semente do mundo. Se tiveres fé desse tamanho, então veja que a fé não é algo para ser dimensionado. Ou seja, mesmo minúscula, como um grão de mostarda, colocado em prática, a fé causará efeitos desproporcionais ao seu tamanho. Colocada em prática, a fé causa efeitos desproporcionais ao tamanho dela. Ela faz coisas maiores do tamanho que ela tem. Ela não precisa ter tamanho, ela só precisa existir. Ela não precisa ser grande, ela só precisa estar ali. É isso que Jesus está dizendo. Ele está revelando que o que importa a nós com respeito à fé não é o seu tamanho, mas possuí-la. Possuí-la. Por isso, gente, não existe tamanho de fé. Não tem tamanho de fé. Você não encontra isso no Evangelho. Não tem tamanho de fé. Porque qual é o contrário de fé? O contrário de fé, o antônimo de fé, é incredulidade e não menos fé. Fé não é ter mais ou menos. Fé é ter ou não ter. Com respeito à fé, a questão é, eu tenho ou não tenho? Não é eu tenho mais e você tem menos. É quem tem e quem não tem. É isso que Jesus está dizendo, porque o contrário de fé é incredulidade, não menos fé. Em outras palavras, o nosso desafio, então, é encontrar fé diante das demandas de perdão. Ele diz, Senhor, se a gente tem que perdoar 7 vezes, se o Senhor está exigindo isso de nós como efeito da graça, esse perdão, então aumenta a nossa fé, porque é difícil perdoar. E Jesus diz, não é de fé que vocês precisam. Não é de mais fé que vocês precisam, melhor dizendo. É ter fé. A questão não é a fé. O maior desafio para você perdoar alguém não é pedir a Deus mais fé para perdoar. É encontrar a fé que você já possui. Que não tem como aumentá-la. Se você encontrar, pode ser desse tamanho, você consegue. O desafio é a gente encontrar fé. Lembra daquele pai que desce do Monte da Transfiguração e conversa com Jesus, porque o Espírito ora, joga o filho dele na água, ora no fogo. E ali o menino tinha acabado de ter uma manifestação. Aí ele disse, Senhor, me ajuda. Se tu podes, me ajuda. Aí Jesus disse, se eu posso, tudo é possível ao que crê. Aí fica explícito no texto que há um espaço de tempo em silêncio, né? Que a fala do homem é, ajuda na minha falta de fé. O homem diz, eu não estou conseguindo acreditar que meu filho pode ser liberto. Ele não está dizendo, eu tenho pouca fé. Ele diz, eu não consigo acreditar nisso. Então me ajuda a acreditar. Não é me dê mais fé, é me tire da incredulidade e me coloque no meio dos crentes, dos que acreditam. Me ajude a crer porque eu não estou encontrando. Essa é a demanda da tua vida quando acontece uma coisa contra você. Não é essa a oração que você faz? Senhor, eu não consigo alcançar. Não é porque tua fé está fraca. É porque naquele momento você não está achando. Porque se você achar, mesmo sendo pequenininha e fraquinha, você consegue. Não por você, mas por Deus. Não é a fé que resolve o teu problema. É Deus quem resolve o teu problema. A fé é o meio. Por isso ela só precisa existir. Ela não precisa ser grande. Ela só precisa existir. Então, a graça é o aferidor da fé. E ela diz, não precisa ser grande. Só precisa estar ali. Então, veja que a fé não é algo inerente a nós. Não nascemos com fé. A fé não é algo natural a nós. Não nascemos com ela.
A fé é algo doado a nós. É um presente da graça. Doado para que pudéssemos crer e, a partir disso, obedecer o que ele manda. Não é isso que a gente lê em Efésios, na carta de Paulo? Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso, fé, o isso ali é fé, e isso, a fé, não vem de vós, mas é dom de Deus. Cara, isso mata. Dom. Mesma tradução para presente. Um presente de Deus. Você lê na King James em inglês, vai estar gift. Presente de Deus, um dom de Deus. Você não nasce com fé. Ele é o autor e consumador da sua fé, segundo Hebreus 12. Ele te dá essa fé. E essa fé só precisa existir. Ora, é claro que ela parece uma semente de abacate, né? Que ó, tem dia que você está enfrentando Satanás no peito, que aquele dia que você está bem, dela parece que você tem fé para jogar 7 amoreiras no meio do mar e plantar todos e fazer um pomar lá no meio do mar, vizinho de amoreira. Tem um dia que você está arrebentando tudo, mas tem um dia que você não acha. A fé é uma coisa que no dia parece que está vazando pela tampa e no outro dia você fica caçando no fundo do bolso, no fundo do baú, e você não acha. Onde que eu deixei cair esse negócio? E não consigo encontrar. Porque esses somos nós. E a graça é esse aferidor. A graça nos concedeu fé. A graça nos dá fé. E graça também, além de ser o aferidor do perdão e da fé, a graça é o aferidor do amor. Verso 7. Quem de vós, se tiver um servo que esteja lavrando a terra ou cuidando do gado, lhe tirar quando ele volta do trabalho, quando ele volta do campo? Vem aqui e senta comigo na mesa. Por acaso não dirá, pelo contrário, prepara-te uma refeição, arruma-te e serve-lhe. Ou seja, voltou do campo, do trabalho, vai lá, toma um banho, se arruma, faz minha comida e põe no meu prato. E você, depois que eu comer e beber tudo, aí você vai se servir. Não é assim que vocês fazem, diz Jesus. Por acaso, então, esse senhor agradecerá ao servo, porque ele fez o que foi mandado? Ele vai elogiar se o sujeito fez o que ele mandou fazer? Não tem elogio quando você faz a obrigação? Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for ordenado, dizei, somos servos inúteis. Fizemos somente o que devíamos fazer. Gente, isso aqui é fenomenal. Que Jesus ensina. Então, diante de tudo que nos foi ensinado sobre perdão e fé, por Jesus até aqui, o pedido feito pelos apóstolos aumenta a nossa fé, como já vimos na segunda divisão, não faz sentido. E parece agora que ele deveria ter dado lugar a um outro pedido. Em vez de pedir, Senhor, aumenta a nossa fé, o que eles deveriam ter pedido? Senhor, aumenta o nosso amor. Não fé. Deus diz, fé não precisa aumentar, ela só precisa existir. Então, está implícito no texto que o que Jesus está dizendo, o pedido de vocês está errado. Em vez de pedir aumento da fé, você deveria ter pedido aumento do amor. E como que a gente sabe disso? Primeiro porque a fé é algo que possa ser acrescentado, como já vimos, né? Aumentado para que possamos perdoar. Mas se a fé não pode ser aumentada para perdoar, o amor sim. Parece algo que deve ser exercitado para concluir a demanda do perdão. Enquanto a fé ela só precisa existir, o amor precisa ser aumentado. O amor precisa ser trabalhado. O amor precisa ser fortalecido. E como que a gente sabe disso? Veja a proposta feita para a mudança na relação entre o Senhor e o servo que Jesus propõe aqui a seguir. Essa mudança aponta para algo que só pode ser alcançado mediante um processo de amor praticado por uma vida toda, e não imediato como a fé, que existe, acontece e é suficiente. O amor ele tem que ser um processo. Isso está na parábola. Jesus propõe uma historinha e uma parábola, né? As interpretações incorretas dessa parábola que eu li aqui agora no final, entre o Senhor e o servo, né? As interpretações erradas dela têm levado a igreja a diversas interpretações erradas também, né? A diversas decisões erradas. Veja, tem se formulado perguntas sobre o sentido dessa história que Jesus propõe aqui. Então veja lá, não parece que Jesus se contradiz? Essa é a primeira pergunta que fazem para essa parábola, para essa história. Parece que Jesus se contradiz quando ele diz assim, ó, nenhum senhor diria ao seu servo, quando esse vem do trabalho, né? O servo dele está trabalhando no campo, nenhum senhor diz, vem aqui, senta aqui na mesa que nós vamos comer junto. Ninguém diz para o empregado, ó, você é da família, senta aqui que nós vamos comer junto. Jesus diz isso, mas parece que ele está se contradizendo, porque lá em Lucas 12, 37, Jesus diz assim, bem-aventurados aqueles servos que o Senhor, quando chegar, achar alerta.
Em verdade vos digo que se preparará e os fará sentar-se à mesa. E quando eles se aproximarem, ele os servirá. Jesus está dizendo: quem for achado alerta, no dia da boda, eu vou servir. Eu, sendo o Senhor, eu vou convidar para sentar-se à mesa, na minha mesa comigo, e eu vou servi-los. E aqui Jesus está dizendo que nenhum servo, que nenhum Senhor faz isso. Então a primeira pergunta que a gente faz é: isso aqui é uma contradição, porque Jesus disse que vai fazer. E aqui ele está dizendo que nenhum Senhor faz. Esse é o primeiro ponto. A outra questão que se levanta também sobre as interpretações incorretas é: se o servo fez tudo o que foi ordenado, se ele fez tudo o que foi mandado, por que ele termina sendo qualificado como inútil? Servos inúteis fizeram apenas o que deveriam ter feito. Se você fez tudo o que mandaram você fazer, você não é um inútil. Não é? Se você tem uma lista de tarefas e cumpriu todas, é possível que no final alguém diga: oh, você é um inútil? Você vai olhar para a lista e vai dizer: será que eu esqueci alguma coisa ou será que eu fiz tudo errado? Porque se eu fiz tudo inútil, eu não sou. Então parece estranho o que Jesus está propondo. E por que essa parábola parece não ter sentido? Porque a gente interpreta ela errado. A resposta a essas questões levantadas, elas estão num lugar, residem em um lugar. A gente precisa associar a última frase da parábola ao personagem correto da parábola. A última frase é qual? Servos inúteis fizeram apenas o que lhe foi ordenado. Somos servos inúteis e fizemos somente o que deveríamos fazer. Jesus aqui não nos obriga a dizer isso. Ele não está dizendo: vocês, quando terminarem de fazer um serviço, para mim, para o meu Pai, para o Senhor, devem dizer: somos servos inúteis, fizemos só o que deveríamos fazer. Mas Jesus diz: assim também vocês, quando fazem tudo o que é ordenado fazer, dizem: somos servos inúteis. Ele diz: vocês dizem isso. Vocês é que dizem isso. Em outras palavras, sem amor concedido pela graça, a gente tem uma mentalidade de escravo. Se o amor não for a regra, ou se o amor não for o caminho de tudo que a gente faz, de tudo que nos é mandado fazer, a gente vai fazer pela obrigação. Vai fazer por obrigação. Não vai ter alegria na prática. Jesus diz: olha, percebe como o que falta para vocês é amor? Porque entre vocês, esta demanda de vocês, isso é próprio dos homens. A demanda de vocês é: quando acha alguém inferior, alguém submisso, não convida ele para sentar na mesa. Se você tem um servo, se você tem um escravo, você trata ele assim. Ele come na hora dele e ele tem que fazer tudo para você primeiro. Esses são vocês, esse não é o meu pai. Vocês são assim. O meu pai é outro, é aquele que, quando vocês fazem o que tem que fazer, convida vocês para sentar à mesa porque vocês são da família. Entre vocês é que vocês agem assim. Quando encontram um menor, manda ele fazer o que deve fazer e não chama ele na mesa. Vocês tratam qualquer menor com distinção. Quando, antes de dar a eles o justo, pedem algo para eles além das atribuições. E no final não agradecem o que eles fizeram além. Porque aquele que cuidava do campo não era obrigado a servir a mesa. Para servir a mesa tinha outro empregado. Mas o senhor é tão ruim que o sujeito volta cansado de um dia de trabalho para a casa do seu senhor e ele diz: olha, antes de descansar, você vai tomar um banho, você vai fazer minha comida, você vai me servir e depois que eu comer, você dorme. E ele diz: mas isso é feito por outro, não por mim, eu estou fazendo além. Ele está exigindo coisa além. Vocês são esses senhores que pedem a mais e quando ele faz o a mais, nem agradece, porque olham para ele e dizem: você só fez o que você tinha que fazer. Vocês são esses. O meu pai não é assim. O meu pai não é esse. Por vocês serem assim, por isso, até quando vocês praticam o bem, ou seja, até quando vocês fazem o a mais do que o Senhor pediu, esse a mais está contaminado pelo pecado característico de vocês. Vocês fazem como uma obrigação. Vocês fazem com ressentimento. Vocês não têm amor para praticar. Vocês estão entendendo isso? Jesus diz: o que falta é amor. Porque por falta de amor, quando vocês têm um subalterno, um menor, vocês exigem dele demais, exigem até o que ele não precisa fazer. E não agradecem quando ele faz. E por falta de amor, vocês, quando são os submissos, os menores, que são obrigados, fazem sem amor. Fazem com ódio, fazem com raiva. Fazem porque não podem não fazer, porque senão são
chicoteados, presos, né? Então fazem com ódio. Ele diz, todo mundo sofre porque não tem amor. Aí você vai para o segundo monte e Jesus diz o quê? Se pedir para caminhar 1 milha, caminhe 2. Se te pedir a roupa, dá também a capa. Faz a mais e faz com amor. Paulo vai dizer em Romanos que o jeito que a gente tem de envergonhar o opressor é pagar o mal com o bem. Pague o mal com o bem. É o jeito que você tem de envergonhar quem te oprime. Que quando você paga o mal com o bem, diz Paulo, você amontou a brasa sobre a cabeça dele. O que isso quer dizer? Era um ditado popular judaico. Se você fosse possível, né? Você colocar carvão aceso, brasa, na cabeça de alguém, o que ia acontecer? Claro que literalmente ele ia perder o couro cabeludo e ia pegar fogo na cabeça dele. Mas dentro do ditado popular, esquentando aqui em cima, esquenta aqui embaixo. Amontou a brasa na cabeça do outro, é fazer o outro ficar corado de vergonha. Vermelho. Quando você paga o mal com o bem, você envergonha o opressor. Você amontou brasinha na cabeça dele e diz, agora lida com isso. Meu. Ele fica envergonhado, porque quem dá um murro se prepara que espera um murro de volta. Mas quando alguém dá um murro, recebe um beijo, um abraço, ele fica desprotegido. Ele não pode atacar quem deu um abraço e um beijo. Aí ele diz, puxa, agora me pegaram. Eu quis arrumar uma briga e ganhei um abraço. O que eu faço? Aí ele quer virar fumaça, ele quer sumir, ele quer desaparecer. Você amontou brasa na cabeça dele. Faça as coisas com o amor de Jesus. Jesus está dizendo, olha, problema para não perdoar não é o problema da falta de fé ou da fé ser pequena. O problema para não perdoar é que vocês não agem de maneira amorosa. Se alguém está exigindo mais de você porque está te provocando, tentando te fazer pecar, dê mais do que ele exige. Faça com amor. Faça com amor. Repita isso, repita isso, repita isso. Ele diz, entre vocês não é assim. Por isso que quando alguém manda vocês fazer alguma coisa e exige até a mais daquilo que não era para vocês fazerem e obriga vocês a fazer, vocês fazem com raiva, porque isso é característico de vocês. E aí quando termina, vocês dizem assim, eu sou inútil mesmo. Só faço o que mando, porque eu faço sem amor. Se você faz com amor, você não se sente um inútil. Se as demandas exigidas para perdoar é feita além do que é exigido, nunca você se sentirá inútil. Nunca você vai dizer o que Jesus diz. Vocês dizem assim, somos servos. Você vai dizer, não, não sou inútil. Eu faço. Não era para fazer tanto assim, mas eu faço por amor. Porque Deus me perdoa toda vez que eu peço perdão pelo mesmo pecado, então eu vou perdoar toda vez que alguém peca do mesmo jeito. Eu vou replicar esse amor. A graça é o aferidor do amor, gente. Enquanto a fé só precisa existir, o amor precisa ser aumentado, desenvolvido. Por isso, o amor não é sentimento, amor é decisão. Se amor fosse sentimento, você estaria livre. Estou sentindo de amar? Não estou sentindo de amar, não amo. Amor não é sentimento, amor é decisão. Não importa o que faça, você está perdido. Eu decidi te amar e agora você se lascou. Eu vou te amar até você morrer ou até eu morrer primeiro. Eu decidi te amar. É uma decisão minha, eu não dependo da tua resposta. Continua me oprimindo, não tem problema. Eu decidi amar você e você se lascou na minha mão. Porque eu aprendi com o melhor. Deus, aquele que decidiu me amar e não esperou sentir de me amar. Nós somos a comunidade que não foi chamada para sentir. Nós somos a comunidade chamada para crer. Por isso a gente não vive de arrepio. A gente não fica cantando as canções dizendo, subiu um arrepio, Deus está aqui. A gente acredita que Deus está aqui. Mesmo que o culto seja um silêncio, a gente crê que Ele está presente. Porque a gente foi chamado para crer e não para sentir. Nós somos o povo da fé e não o povo do arrepio. Nós somos o povo que crê. A graça, então, irmãos, é esse aferidor do nosso comportamento. Regula as nossas respostas às demandas da vida e as associa a um Senhor que, por esta graça, concede todos os meios para que cumpramos o que Ele exige. Olha só. A graça é esse aferidor que vai regular as nossas respostas ao que nos acontece. A graça regula como a gente vai se comportar diante daqueles que tentam nos ferir e diante da nossa vontade de ferir os outros. E também a graça vai nos associar a um Deus
que concede os meios para que a gente pratique tudo o que ele exige. Por isso que não vai ter jeito de lá no final você dizer não consegui. Porque dizer lá no grande dia não consegui é o mesmo que dizer o Senhor não fez nada por mim. Ele diz não conseguiu porque não quis. Estava tudo disponível. Tudo que eu exigi, eu dei todos os meios para vocês fazerem. Não fizeram, não porque não tinha como. Não fizeram porque não quiseram fazer. Não é assim? É isso que vai acontecer. Então a graça é esse aferidor do nosso comportamento. Não nos esqueçamos que o exercício da fé é o amor. O exercício da fé é o amor. Pois enquanto a fé acredita no que o Evangelho diz, o amor pratica o que o Evangelho manda. Por isso, o exercício da fé é o amor. Se você diz que crê, você tem que amar. Porque enquanto a fé crê no que foi dito, o amor pratica o que foi mandado. Você une o que você crê e o que você faz. Por isso não tem como dizer eu creio, mas não agir conforme creio. Amor. Então a fé o amor é o exercício da fé. A fé acredita na ordem. O amor a pratica. Isso é o Evangelho. Olha que simples, gente. Eu não preciso vir aqui dizer para vocês, como disse aquele pastor que eu coloquei o vídeo no grupo, né? Qual é a visão da nossa igreja? Como empresário. Irmãos, agora o ano de 2025, nós temos o ano da colheita. Essa é a visão do problema. Não. O dia que eu fizer isso, gente, me manda embora. Se o dia que eu fizer isso, me dá um remédio, se eu não melhorar, me expulso daqui. Sério mesmo. Primeiro tenta me ajudar. Se eu não conseguir, diz, pastor, não dá mais. Vai. Porque isso não é o Evangelho. A visão do Evangelho é o Evangelho. Né? O Evangelho não dá para a gente visões para administrar a igreja. Como disse o pastor lá, Leandro, a igreja é monotemática. A igreja só tem um tema. E o tema da igreja é Evangelho. E Evangelho é crer no que ele diz e praticar o que ele manda. E como é muito mais simples do que ensinaram para nós, que no começo era vestir um tipo de roupa. Se você não fosse igual, vestisse aquela roupa, aquela indumentária, um uniforme, né? A mulher não tivesse pelo na perna, bigode, cabelo desgreado e tudo mais, e o cara não ficasse sem poder usar nada, bermuda, nada. Se isso fosse verdade, pronto. Aí, isso é a visão. Depois aquilo muda com uma pasta. Você pode ser do jeito que você quiser. Você quer casar 7 vezes, divorciar? Divorcia. Você quer ter 3 amantes? Se você converter a 3 e todo mundo dizimar, não tem problema, fica aqui. Aí, não, esse monte de pacote doutrinário para ver se você consegue se livrar dessa desgraça. Quando, na verdade, gente, está tudo posto, está tudo consumado, está tudo feito por Jesus. E ele diz, olha, está aqui, pratica, decide. Decide o que já está pronto. Decide pelo que já está dado. Decide pelo que já está estabelecido e para de criar moda. Esse é o Evangelho. Assim, na graça, o perdão gerado pelo amor gerará mais amor pela prática do perdão. Olha como o Evangelho amarra tudo. Na graça de Deus, o perdão que é gerado pelo amor que a gente pratica vai gerar mais amor pelo perdão que a gente está exercendo. É como uma coisa cíclica, circular. Vai rodando e você só ganha. É uma bola de neve que só cresce. Perdão, amor, perdão, amor, perdão, amor, até dar no céu. Até dar na glória. Esse é o modus operandi, tudo partindo da graça. Todos os relacionamentos, então, seguirão o rumo do cuidado mútuo. Eu cuido de mim, cuido de você, você cuida de ti, cuida de mim. E do hábito de perdoar em amor e de amar em gratidão. Gratos pelo perdão de Deus, a gente gera amor. Amando, a gente cuida do outro. Tente cuidar de vós. A questão do perdão, não faço ninguém pecar, cuide de vocês. E também, criem em vocês um processo habitual de perdoar. Porque pode ser hábito de alguém te ofender, de perseguir, de provocar. Faça isso, diz o Evangelho. Assim, pela graça, a fé simples do Evangelho desencadeia em nós o poder descomunal do amor e do perdão. A graça desencadeia em nós o poder de perdoar, uma ofensa imperdoável. Sabe aquele que o de fora olha e diz assim, como você conseguiu? A ofensa foi muito grande, eu não consegui atingir.
Eu ia perseguir ele, a mulher, o filho, eu ia matar todo mundo se fosse comigo. E não acreditam que você conseguiu perdoar um negócio tão enorme. É descomunal o que é proposto pelo Evangelho. É acima de qualquer coisa. É o próprio Cristo na cruz dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E é o poder descomunal do amor, de decidir amar o outro quando a resposta do outro é só ódio. De decidir perdoar, de decidir amar o outro quando não tem nenhum tipo e nem sinal mínimo do amor que você dá ao outro em troca. É decidir amá-lo. É como Deus exige do profeta, né? Oséias, quando ele casa com a prostituta. Vá e ame ela. E ele a ama. E ela trai. E trai. E ele busca ela na prostituta inúmeras vezes porque ele a amou. E o livro do profeta Oséias é para mostrar Deus e nós. Lá Deus diz assim: esses são vocês. Ó. São essa mulher meretriz. Eu sou Oséias, que amo e sou traído. E busco vocês sempre no mesmo lugar. Porque eu amo. Porque eu decidi amar vocês. Se não fosse assim, sobraria alguma coisa para nós? Então, faz favor, tenta desenvolver isso para frente. Não é corrente, tá? Não é corrente do bem, não. Não vou vender pulseirinha no final, apesar que eu poderia lucrar um bom dinheiro. Mas não vou, não. Isso aqui não é corrente de amor, não, gente. Isso aqui é decisão para a vida. Isso aqui é decisão para a vida. E eu não posso fazer isso por você e você não pode fazer isso por mim. A gente pode mutuamente encorajar uma ou outra a fazer, mas você vai ter que fazer por você e eu vou ter que fazer. Coloque-se de pé. Essa graça de Deus, ela foi revelada, né? Estendida a nós. Por isso nós vamos orar. Se você tem alguém para perdoar, se isso falou contigo, não perca tempo. Acabando aqui, se não for possível procurar pessoalmente, procure virtualmente. E resolve. Resolve lá. E desata essa corrente atrelada ao teu pé com essa bola de ferro, que se não aguenta, está te deixando manco. Né? Resolve isso. Ah, mas ele não vai entender, ele vai se achar o certo. Não é mais problema seu. Você vai ficar bem. Você não vai mais tomar veneno esperando que o outro morra. Porque esse é o resultado de odiar. Né? Quem odeia toma veneno achando que o outro que vai morrer. Odiar é como ficar acorrentado pelo pescoço como uma coleira. Né? Já viu um pitbull acorrentado por uma coleira? O ódio é como aquela coleira no pescoço do pitbull. Não deixa ele ir onde ele quer, porque ele só fica pensando naquilo, no ódio. Não deixa ele se locomover. E cada vez que ele tenta, sufoca para matar ele. Odiar como tem uma coleira em volta do pescoço. Você não vai onde você quer ir e no final você morre sufocado. Enquanto quem você odeia, está bem. Ou pelo menos aparenta estar bem. Aí você diz, impossível. Só eu que sofro? A resposta óbvia é, vem um anjo do céu com a placa. Né? Sim! Só você que sofre. Sim, sim, sim. Essa é a resposta óbvia. Sim. Então não espere do outro, não. Livre-se você de ser. E veja o alívio que você vai ter na sua vida. Amém? Pai, precisamos.